um obstáculo espiritual. A vaidade é um traço de personalidade que se manifesta quando alguém valoriza excessivamente sua aparência, habilidades ou conquistas. Trata-se de um desejo de ser admirado, muitas vezes, por motivos superficiais e passageiros. Este comportamento revela um foco exagerado em si mesmo, que busca na aprovação dos outros, o que pode até levar a pessoa à ostentação, ao orgulho e até mesmo à idolatria. A vaidade física é a forma mais comum de manifestação de vaidade e se refere à preocupação exagerada com a aparência, com a roupa, com o corpo e com os aspectos externos. Pessoas vaidosas, nesse sentido, costumam investir tempo e recurso para manter uma imagem idealizada, muitas vezes com o objetivo de impressionar ou aparentar uma posição social que não condiz com a realidade. Esta busca por beleza e status oferece uma felicidade ilusória e passageira, enganando a alma. A vaidade intelectual, moral ou social ocorre quando alguém se orgulha excessivamente de sua inteligência, do seu conhecimento ou dos valores, colocando-se acima de outras pessoas. É necessário e o constante reconhecimento por elogios para alimentar o seu ego. Esta atitude ultrapassa o limite da humildade e pode escandalizar os que estão ao seu redor. A vaidade, neste caso, alimenta a soberba e afasta a alma da verdade. Nas Escrituras é frequentemente associado à leviandade, ao orgulho vazio. Até mesmo em Eclesiastes está registrado que a vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Esta passagem nos lembra da fragilidade humana em busca para a satisfação apenas das coisas terrenas, esquecendo-se de temer a Deus e buscá-lo em tudo. A vaidade é uma ilusão do ego, que nos afasta da humildade, da verdadeira realização espiritual. Quando não vigiada, ela nos desvia do propósito de Deus, colocando o eu no centro da vida, em vez de Deus e os seus santos. Isto não significa que devemos nos descuidar das aparências, mas sim ao valor que do ser humano está no seu interior. São Pedro nos orientou: o enfeite delas não seja o exterior, como o frisado de cabelos, uso de joias de ouro ou luxos nos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, é que é precioso diante de Deus. A verdadeira beleza está na pureza do coração, na honestidade, na humildade, na prática da justiça. Esta é a beleza que tem valor para o reino dos céus. Desde o início da obra divina da Igreja Apostólica, Nosso Senhor Jesus tem usado a Santa Vó Rosa para ensinar uma vida correta. Por isso, a disciplina da igreja, nas vestimentas, no comportamento, ajuda os fiéis a viverem como verdadeiros filhos de Deus, eliminando os sentimentos negativos e a vaidade como soberba. Mesmo quem foi batizado pode perder a unção do Espírito Santo se entregar à vaidade e à ambição. Por isso é essencial viver em comunhão com Deus, buscando a santificação com a ajuda da Santa Vó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo, que receberam dons de Jesus para nos guiar neste santo caminho. Que possamos orar como o salmista Davi, que disse assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho do bem, da verdade, o eterno. Com sabedoria, discernimento e fé, venceremos toda forma de vaidade que tenta nos afastar da simplicidade e da verdade do Evangelho do Reino dos Céus. Que sejamos reconhecidos não pela aparência, mas pelo amor, pela fé, pela humildade, pela fidelidade a Deus, a Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Santifiquemo-nos para alcançar a vida eterna e um dia desfrutarmos das glórias celestiais. Amém. Então, irmãos, esta mensagem foi escrita pelo Conselho da Igreja, enviada a todas as nossas congregações e estão sendo lida em todas as congregações que tiverem reuniões neste final de semana, exatamente esta mesma mensagem. E nos dá a oportunidade sobre
nela sobre a meditação no exemplo que a Santa Avó Rosa e nosso querido Santo Irmão Aldo são para nós. O que nós lemos aqui, eles são totalmente opostos a isso. Nosso querido Santo Irmão Aldo nunca utilizou-se de sentimentos que não foram criados por Deus. Muito pelo contrário. Nosso querido Santo Irmão Aldo, ele sempre foi muito humilde. O irmão Aldo, ele sempre foi muito manso de coração. Ele nunca buscou ostentar. Ele nunca buscou a vaidade como um meio para se promover. Pelo contrário, ele sempre foi muito simples, muito humilde, muito manso de coração, assim como a nossa querida e santa Avó Rosa, sempre no meio do povo, junto com os seus seguidores, com os seus fiéis discípulos que estavam ali com ela, e ela orientava com palavras simples. Não pense os irmãos que a Santa Avó usava coisas rebuscadas, palavras difíceis, coisas nas profundezas dos dicionários para ensinar o nosso povo. Não, ela falava coisas simples para que o povo entendesse. Porque do que adianta, às vezes, uma igreja, ou um povo, ou um pastor, ou então a pessoa que está orientando o nosso povo se comunicar só com um tipo de pessoa? Não, ela falava com toda a igreja. Nosso querido Santo Irmão Aldo também, com toda a igreja. Inclusive, o que é muito bonito do nosso Santo Irmão Aldo, cada vez que ele dirigia para nós uma mensagem, nos nossos boletins ele falava assim: apostólicos de todas as idades. De todas as idades. Ele não só falava com crianças, ele não só falava com jovens, ele não só falava com adultos ou com senhores e senhoras, ele falava com todos. Tanto é verdade que, em uma certa ocasião, nosso Senhor Jesus, dando uma orientação à igreja sobre as crianças, os ensinos sobre elas, ele diz: as crianças devem aprender na hora da reunião ao lado dos seus pais. Este é o momento que eu uso das minhas virtudes para ensinar as crianças. E pode ser um recém-nascido, a mesma unção que recebe um adulto, recebe ela também. Mesmo que ela não saiba ler nem escrever, mesmo que ela ainda não saiba se comunicar. A mesma unção que é derramada para os irmãos que estão ouvindo e entendendo a mensagem é derramada para elas. O que então Jesus, nosso Senhor, ele mostra com isto? Ele fala que a reunião, a presença nos nossos templos, ela é muito superior à parte visível. Então, porque às vezes, se eu vou fazer um solo, então eu venho de terno e gravata, bonito. Mas se não é uma reunião que eu vou cantar ou algo assim, eu venho de qualquer jeito. Isto é um sinal de vaidade. Então nós temos que buscar onde estamos, assim, errando, onde estamos, às vezes, uma raiz deste sentimento brotando no nosso dia a dia, no nosso ser, para buscar e aparar estas arestas, para ir tirando isto de nós. Porque todo dia estamos diante da Santa Avó. Todo dia estamos diante do nosso querido Santo Irmão Aldo, especialmente em momentos de reunião. E nós devemos vir para a igreja limpo de coração, coração aberto. Até nessa mensagem fala um trecho que o salmista e santo rei Davi, ele fala: Senhor, vê se em mim há algum caminho mau. Porque se houver, é como se ele dissesse, não está escrito literal, mas é como se ele dissesse: tira deste caminho e põe, me coloca, me leva para o caminho que é seu. No caminho de verdade, num caminho da luz. Então é isto que devemos vir quando participamos das nossas reuniões. Vir com o coração sempre aberto. Não buscar, assim, por exemplo, às vezes a pessoa pensa, a vaidade é estufar o peito, colocar uma roupa cara. Não, a vaidade está até mesmo no assistir à reunião. E eu quero mostrar isso para os irmãos. Às vezes vem no púlpito um pastor mais simples, uma palavra um pouco não tão correta, uma palavra um pouco mais simples, um português não tão falado. E a pessoa pode daí dos bancos julgar este pastor dizendo assim: esse pastor ele é ruim, esse pastor ele é fraco, esse pastor eu conheço desde menino, ele brincava com os meus filhos, ele cresceu conosco. Isto é uma vaidade, irmãos. A sua pessoa neste momento se sobrepõe a uma autoridade concedida pela Santa Avó. Quando também não for possível, ela é tirada do mensageiro, ela é tirada, assim como foi dada, ela pode ser removida. E às vezes uma pessoa
por ter um pouco mais de conhecimento ou não tanta afinidade com aquele mensageiro, ela pode julgar a reunião pela figura do pastor que está aqui. Mas lembrem-se que eu disse aos irmãos no início da reunião, aqui neste púlpito, o último a subir foi o pastor. Antes de qualquer pastor subir aqui, já estavam a Santa Avó Rosa, a Virgem Maria Santíssima e nosso santo e querido irmão Aldo. E com muita pequenez de pensamento, a gente olha para o altar e julga um poder maravilhoso que está conosco pela figura somente visível. Errando completamente no juízo. Porque muito mais do que a figura de um mensageiro neste altar é a presença poderosa de anjos e santos de Deus. E não dizemos isso da cabeça para ficar bonita a reunião. Não. Nosso santo irmão Aldo quem disse. Numa certa ocasião, um pastor da igreja, inclusive, foi realizar uma reunião numa congregação pequena. Menos de uma dezena de irmãos. E ao chegar na volta, nosso querido santo irmão Aldo perguntou para ele, e lá como é que estava? Como o irmão Aldo sempre fazia. Disse, irmão Aldo, lá estava pequenininho, poucos irmãos. E o irmão Aldo disse, não. A igreja estava tão cheia que alguns ficaram fora do templo, dada a quantidade de anjos e santos que estavam na reunião. Palavras do santo irmão Aldo. Ele via, nosso santo irmão Aldo via, as manifestações da Santa Avó, a dispensão do seu poder, as curas que ela eventualmente fazia em momentos de reunião. Há um caso que nosso querido santo irmão Aldo, falando ao nosso irmão, a um irmão nosso, ele disse, lá de onde eu estava, eu vi que numa certa hora a Santa Avó saiu do púlpito e foi lá no hospital conversar com o irmão, decidir o futuro de sua alma. Ele via, ele viu, ele vê quanto está presente aqui conosco. Esta reunião, irmãos, aparentemente nas thumbs dos vídeos, ali na imagem que aparece nos vídeos, ali próximo de começar a nossa reunião, os nossos irmãos da filmagem escrevem, reunião normal. Mas nunca foi e nunca será uma reunião normal. Toda reunião da igreja é especial. Toda reunião da igreja é exclusiva e única. Nunca existiu uma igual e nunca existirá outra como foi aquela. Porque Deus, irmãos, Ele monta uma reunião, Ele prepara uma reunião personalizada para cada irmão, para cada irmã, para cada ato. Ele envia anjos e santos especialistas em cada problema que o irmão ou a irmã tenha. Porque, irmãos, há no céu sim especialidades. Há identificação espiritual no céu sim. Por exemplo, uma mãe com um filhinho no colo. É natural que ela não peça para São Pedro, por exemplo, abençoar aquela criança. É natural que ela se identifique com a Virgem Maria Santíssima. Já um exemplo de coragem, de altivez, de força, nós não vamos lembrar da Virgem Maria Santíssima de imediato. Vamos lembrar de São Pedro. Já um exemplo de coragem, de altivez, de autoridade, vamos lembrar da Santa Avó Rosa. Já um exemplo de palavras curtas e precisas, vamos lembrar do santo irmão Aldo. Então há sim particularidades espirituais que Deus vai levantando nos seus servos, como estes que nós vimos, estas características do santo profeta Moisés, que são correspondentes ao tempo, à época, ao momento e ao povo. E estes santos vêm dos céus observando as nossas necessidades e vão nos dar de acordo com nossa comunhão. Mas se eu já entro na reunião avaliando ela pelo pastor que está presente, eu já começo errado. Eu já começo a reunião de comunhão sem comunhão. Porque esses santos não compartilham com falta de atenção, com falta de respeito, com julgamentos sobre um pastor, sobre um coral, sobre um regente. Quando eu vejo um regente X subir no tablado e eu penso, mas esse regente, eu estou sendo vaidoso.
Eu estou sendo orgulhoso. Eu estou sendo não só fisicamente, porque pode ser que eu esteja quietinho lá no meu lugar, mas eu estou sendo soberbo. Eu estou prejulgando um coral que antes de qualquer regente subir no tablado, já foi montado por Deus, e a maior parte é invisível aos nossos olhos materiais. Mas existem e são tão reais e muito mais reais do que o que vemos com os nossos olhos, porque o nosso corpo um dia vai acabar e tudo que vimos vai deixar de ver. Uma pessoa, por mais anos que ela viva na terra, por mais importante que ela tenha sido para a igreja, com exceção da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão, dos santos mesmo predestinados para a missão, seu tempo de vida ela termina. E vai ficar de longe, talvez uma lembrança, talvez a gente precise se esforçar para lembrar uma característica física dela, um tipo de regência, um tipo de mensagem, um tipo de serviço que ele fazia para a obra. Mas o que sobrou mesmo na prática? O que ele fez para a igreja lá nos céus, não na terra. Então observem, irmãos, que a vaidade ela não se manifesta só numa aparência física, num anel. Às vezes a pessoa se forma, põe um anel bem grande nos dedos. Irmãos, não é neste tipo de manifestação que está a vaidade. Está principalmente no seu interior. E este que é o perigo, porque ninguém vê e ninguém pode talvez lhe corrigir, só a sua própria pessoa pode tirá-la do seu coração. Por isso que eu falei aos irmãos, o que o amado profeta e rei Davi ele fala: sonda-me, ó Deus, que conhece o meu coração e prova os meus pensamentos, desvie do mau caminho e me leve para o bom. Irmãos, isso é bem profundo e muito importante para a gente. E quando os irmãos se dispuserem a vir para a igreja, os irmãos saibam, a última pessoa a subir no altar não é o pastor. Digo melhor, a última pessoa a subir no altar é o pastor. Porque os primeiros foram os santos, os anjos que Deus enviou para estarem aqui. Quando nós viermos para a igreja, por menor que seja a reunião, ou maior que ela seja, porque também, irmãos, quantidade de povo não diz respeito à qualidade da reunião. Às vezes, pode estar uma reunião cheia de festa, mas um converseiro que não se entende nada. Às vezes, a nível de qualidade, uma reunião normal, que como disse aos irmãos, nunca foi normal, sempre foi especial, ela é muito superior a uma festa. Às vezes um solo que o irmão cantou com pouco público. Às vezes tinha meia dúzia de irmãos, era uma congregação distante, feita de madeira. Ou como fizemos lá em Moçambique, por exemplo, reuniões embaixo de pé de manga. Às vezes ali estava um poder extraordinário, maravilhoso, grande, muito maior do que talvez uma reunião cheia de vestidos e ternos comprados com tecidos caros. Feitos ali talvez sentados no chão, sem nenhum mínimo de conforto, mas foi uma reunião poderosa, muito superior ao que os nossos olhos conseguem ver. Então é por isso, irmãos, que a gente tem que livrar-se desses pré-julgamentos como o da vaidade, como diz nessa mensagem, porque a vaidade não é só no corpo, ela pode existir, mas esta é muito fácil de ser identificada. A própria pessoa se olhando no espelho, até a inclinação do seu queixo vai demonstrar se ele está sendo vaidoso ou não, e isto facilmente é notado, mas a mais importante, a mais perigosa e a que a gente mais tem que controlar é a vaidade espiritual. É uma soberba espiritual, talvez de pensarmos, eu sou melhor que aquele ali. Eu poderia cantar mais bonito que ele. Eu rejo melhor que ele. Eu falo melhor que ele. Eu prego melhor que ele. Eu faria uma reunião mais bonita. Ah, se fosse eu ali no teclado, eu ia tocar assim, para cá, para lá. Ah, se fosse eu no violão, ia ser desse outro jeito. Ah, se tivesse oportunidade no violino, eu ia fazer isto, aquilo, outro. Isso é vaidade. E a Santa Avó, às vezes, está vendo uma pessoa lá simples, humilde, às vezes até erra no instrumento, até erra um pouquinho, uma nota ou outra, mas para ela, lá nos céus, aquela música tocada por ela ou por ele, chegou perfeito, como se fosse uma orquestra completa. Existia uma senhora na nossa igreja, existe porque ela não saiu da igreja, pelo contrário, agora ela é mais viva do que antes. Em uma de nossas congregações, ela sentava num cantinho, quietinha. Ninguém dava nada para ela, vamos usar assim um português coloquial,
para que todos entendam. E chegou o dia que ela faleceu. E um irmão, falando com a nosso querido Santo Irmão Aldo, ele disse sobre ela, poxa, ela é grande no reino dos céus. Ela tem um grande galardão no reino dos céus. Aparentemente quietinha. Não ostentava suposição, cargos, funções nenhuma. Simples, humilde. E temos também o oposto disto. Exemplos acontecidos aqui na nossa igreja. Precisamos buscar em outros lugares do mundo, não. Aqui na igreja. Um pastor muito conhecido, bom de fala, amigo de toda a igreja, conversador, falador, brincava com todo mundo. E um dia ele faleceu. E falando com o nosso querido Santo Irmão Aldo, um irmão disse, irmão Aldo, ele deve ter sido um bom pastor para Deus nos céus. O irmão Aldo disse, nos céus, ele é membro. Ele é membro. Então, irmãos, a vaidade não se manifesta somente na roupa, na altura do nosso queixo, nas coisas que falamos, nas palavras. Não, é no ser principalmente espiritual. E a gente não pode ficar preso a estas coisas. Eu não vou para a igreja porque hoje vai ter a orquestra A, a orquestra B, a orquestra C, ou então coral A, coral B. Não. Antes de qualquer coral vir para a igreja, antes de qualquer corista estar aqui, já chegou o coral angelical. E este vai cantar, este vai tocar, este vai falar. Antes de qualquer pastor se dirigir a qualquer congregação nossa, lá já estão a Santa Avó, o Irmão Aldo, a Virgem Mãe Maria Santíssima, e uma quantidade, irmãos, é incontável, de anjos e santos que vão participar dos nossos trabalhos, das nossas reuniões. Eles estão conosco, sempre conosco estão. Sempre conosco estão. Excepcionalmente, quando há uma missão especial, eles não vêm às reuniões. Mas é um ou outro que vai cumprir essa missão. O restante vem aqui, porque aqui é o lugar de santos. Aqui é o lugar de anjos. Uma vez, nosso querido Santo Irmão Aldo disse, ele mandou em boletim, está registrado na igreja, ele disse assim, irmãos, isso eu digo porque também na mensagem anterior fala que nosso Santo Irmão Aldo sempre falava da presença dos santos profetas. E ele falava mesmo, isto é verdade. E do santo profeta Moisés, ele falou bastante da presença dele, teve mensagens que ele mandou dar sobre ele, até foram hinos escritos sobre ele. E falou mesmo, nosso querido Santo Irmão Aldo amava e como ama e ensinou a amarmos nosso santo profeta Moisés. Dada a missão que cumpriu para Deus, relevante, importante, essencial, imprescindível para o povo de Deus na terra. Em uma certa ocasião ele disse, irmãos, na reunião tal, ele falou de algo passado, esteve presente dentre os profetas foi Santo Moisés, ele falou outros, e ele disse assim, só não pôde vir a Santa Avó Rosa, que estava numa missão especial para Deus. Então, excepcionalmente, algum santo não vem. Mas não são todos que excepcionalmente não vêm. É um ou outro. Em missões especiais, que talvez nunca saberemos quais são estas missões. Mas eles cumprem. E fazem com amor, e fazem com autoridade. E com, como diz nas Sagradas Escrituras, como a espada da justiça. E cumpre o que Deus manda cumprir. Agora, a maioria dos outros santos estão aqui conosco, na hora das reuniões. Então, como que eu posso ir por uma reunião e sair vazio? É inconcebível isso no aspecto espiritual. Como que eu posso ir para uma igreja e dizer, hoje não foi bom? É impossível não ser. Impossível uma reunião ser ruim. Nada tira o brilho da reunião. Até porque se, por exemplo, julgarmos por uma palavra que o pastor tenha falado aqui, talvez eu não gostei muito. Eu estou julgando a última figura que subiu no púlpito, menosprezando, ignorando, me esquecendo de todas as outras. Se eu julgar a reunião por um hino não tão bem apresentado, eu estou ignorando toda a escala, a preparação, o planejamento que Deus fez para que uma reunião acontecesse. Eu deixo de olhar para tudo isso para olhar um ponto específico que deu errado ainda.
Como estão os meus olhos? Como estão os seus olhos? O que estamos vendo? Entende, irmãos? Os olhos têm que ser bons. Eu tenho que ir para a igreja, ir buscar, por exemplo, coisas boas. Em primeiro lugar, as espirituais. E depois, também consigo ver as coisas materiais. Por exemplo, alguém que nunca tinha feito um solo, ele fez pela primeira vez. Isso é bom, ponto positivo para aquela reunião. Às vezes, olha, uma pessoa nunca regeu pela primeira vez. Muito bom. Alguém começou a tocar, olha, está tocando os corinhos. Opa, que bom, daqui a pouco ele vai tocar na orquestra. Olha, um pastor que nunca pregou. Opa, hoje eu vou assistir a reunião de um pastor novo. Nunca tinha ouvido a reunião dele. Que bom que passou no teste, que está pregando. Mais um pastor para a igreja apostólica. Entende, irmãos? Os olhos, disse Jesus, a candeia do corpo, mas eu quero uma palavra sinônima a esta. Ele quis dizer assim, os olhos é o reflexo de como está o corpo. Se teus olhos for bom, todo o teu corpo é luz. Então como que eu posso ir para uma igreja e dizer, mas você viu o que a fulana falou? Você viu o que fulano... Isto é uma fração da reunião. Eu ignoro todo o resto para olhar uma fração ainda de coisa que não deu certo. Como está o meu olho? Não está bom. Eu preciso melhorar. Eu tenho que fazer a oração. Como diz aqui no boletim, que possamos orar como o salmista e rei Davi. Senhor, olha o que há de mim em mau caminho e me volte para o caminho bom. Então eu tenho que vir para a igreja assim, irmãos, com os olhos bons, os ouvidos bons. Olhar as coisas boas, ver as coisas boas da igreja. Em primeiro lugar, tudo que é espiritual. E aí nem há que se falar em qualidade. É perfeito. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Não há correção nisso. Não há necessidade de aperfeiçoamento, de melhoria. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é perfeito, é excelente, é majestoso, é maravilhoso. Então só daí já finalizaríamos nossa reunião. Mas da parte material, porque ainda estamos na terra, se formos olhar alguma coisa, olhemos coisas boas. Nossa, que bom, você viu a filmagem, está bonita. Opa, estão melhorando, as câmeras melhorou, o som está melhor. Nossa, aqueles irmãos cantando, que bonito. Aquela irmã fez um solo tão bonito. Olha aquele hino, fazia anos que eu não ouvia. Então, irmãos, ir treinando nossos olhos, ir treinando os nossos ouvidos, ir treinando os nossos pensamentos, porque tudo isso é aprendível. Nós não nascemos assim. Até Jesus ele disse, né? Deixe vir a mim as criancinhas, aquele que não se tornar igual a elas, não entrará no reino dos céus. Vamos dar um exemplo para os irmãos entenderem. Os irmãos estão aqui na sede, uma igreja muito bonita, muito bem apresentável, confortável. E há congregações mais simples, menores, ou até como disse, debaixo de um pé de manga. Um adulto, talvez vai entrar aqui na igreja, poxa, que igreja bonita. Como eu gostaria de frequentar aqui. E outro vai ir para uma congregação mais simples, talvez de madeira, de tapera, ali, uma igreja mais humilde, de barro, uma igreja com o chão batido. E vai falar, aqui eu não gosto de vir porque é assim. E se levarmos uma criança, aqui na sede e nesta mesma congregação? Ela vai se adaptar e vai gostar das duas. E para ela não vai ter problema. Vai brincar nos dois lugares, vai achar coisas boas nos dois lugares, ela vai achar bom nos dois lugares. É isto que Jesus estava falando. Aquele que quiser entrar nos céus tem que se tornar como uma dessas pequeninas. Quer dizer, sem pré-julgamento. Uma pessoa, uma criança pode nascer num berço de ouro, muito rica, com fartura, com ama, com doula, com pessoas que cuidam, com isto, com aquilo, e pessoas cuidadoras e tudo mais. Outra pode nascer simplesinha, pobrezinha. Enquanto são crianças, as duas são felizes iguais. E talvez a mais simplesinha, mais feliz ainda, porque tem aquela liberdade, pode brincar em qualquer lugar, pôr o pé no chão, pôr a mão na areia, às vezes até faz alguma coisinha errada ou outra, mas as duas são felizes iguais. Então é isto, irmãos. A gente tem que pensar sobre esses assuntos para a gente dar valor onde a gente está.
Há um trabalho por trás da igreja, há uma construção, não de templo, eu quero dizer, mas de história de igreja. 71 anos, a Santa Avó lutando para a gente enxergar mais o espiritual do que o material. A gente vai dispersar isto e julgar a reunião por uma aparência, por um fragmento dela, por um pedaço dela, por um erro. Vamos assistir a reunião inteira e vamos lembrar do erro. Não, vamos lembrar da reunião toda e esquecer, ignorar o erro. Porque isso pode acontecer, podia ser a gente ali. Quem que nunca errou uma palavra, quem que nunca gaguejou, quem que nunca tossiu, quem que nunca errou, às vezes uma leitura de uma partitura, um solo, uma regência, uma entrada errada, ou então alguma coisa. Quem que nunca errou, irmãos? Quem não fez? Então, irmãos, quem está fazendo já está vencendo, já venceu. Já é um vencedor, já está fazendo acontecer, está cantando para a Santa Avó, cantando para o Santo Irmão Alto. Às vezes aquela regência simples, aquele cantar simples, aquele pregar simples, já chegou nos céus. E as murmurações dos outros ainda estão aqui refletindo. Nas redes sociais, nos grupos, como diz aqui o conselho na mensagem, falando de grupos. Não tenham grupos, essas coisas, não é bom, não faz bem. Às vezes a pessoa vai conhecer problemas que não era para ela conhecer, vai saber de coisas que não era para ela saber. E isso vai atrapalhar a sua vida espiritual. Então, irmãos, olhem no sentido espiritual. Se precisar olhar bem uma coisa, olhe o espiritual. Pense, a Santa Avó está aqui, o irmão Aldo está aqui, a Virgem Maria está aqui, os santos profetas e apóstolos estão aqui. Um coral dos céus veio e estão aqui. Anjos e santos especialistas em cura, em abrir portas de trabalho, em abrir sabedoria, em dar entendimento, em dar força, em dar coragem. Estão aqui. Eu estou dispersando tudo isto para olhar coisa ruim? Não pode. Não pode ser assim. Não vou ser assim. Eu vou olhar coisas boas. Coisas que me levam para frente, feliz. Se alguém vir falar alguma coisa, eu não vou olhar para ele. Eu vou olhar o que a Santa Avó falou, o que o irmão Aldo falou, e vou andar para frente. Nunca vou ficar olhando para trás. Porque quem está lá na frente não faz essas coisas. Ele está olhando para frente, está andando para frente. E é assim que eu tenho que ser. Amém. Que a Santa Avó e nosso querido Santo Irmão Aldo abençoe muitos irmãos e dê uns bons olhos espirituais para todos nós, para enxergarmos coisas boas, alegres, felizes, contentes e cumprirmos bem o nosso ministério.